Saudações a todos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Herói Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês. Os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre a síndrome de Asperger, autismo e mais conhecido também como TEA, onde esse ano passado eu tive o meu diagnóstico como autista de Asperger, porém o meu hiperfoco foi em estudar o comportamento humano, o comportamento das pessoas. Então nós vamos ver aqui que existe muitas diferenças em Asperger e hiperfoco, e depois também eu vou estar fazendo o segundo vídeo relacionando o autismo, o Asperger, com as crianças das estrelas. A síndrome de Asperger é um transtorno neurobiológico enquadrado dentro da categoria dos transtornos de neurodesenvolvimento, de acordo com o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-V. A síndrome de Asperger afeta a forma como as pessoas percebem o mundo, interagem com outras pessoas. Trata-se de um dos perfis ou espectros de autismo chamado transtorno de espectro autismo, TEA. Pessoas, por exemplo, com Asperger, elas veem e ouvem e sentem o mundo de forma diferente das outras pessoas. Se você tem a síndrome de Asperger, você tem um quadro para a vida toda. Não é uma doença e, portanto, não pode ser curada. Muitas vezes as pessoas elas sentem que a síndrome de Asperger é um traço fundamental da sua própria identidade. O espectro do autismo. O autismo é uma condição de espectro. Todas as pessoas autistas compartilham de certas dificuldades, mas ser um autista tem implicações particulares e únicas também em cada indivíduo. Algumas pessoas com síndrome de Asperger também têm problemas de saúde mental ou outras condições, o que significa que as pessoas elas precisam de diferentes níveis e tipos de apoio também. Pessoas com síndrome de Asperger possuem uma inteligência média ou acima da média. Eles geralmente não têm dificuldade de aprendizagem, que muitos autistas têm, mas podem ter dificuldades específicas de aprendizagem. Eles têm menos problemas com fala, mas ainda podem ter dificuldades em entender e processar a linguagem. Com o tipo certo de apoio, todos podem ser ajudados e viver uma vida muito mais gratificante, de sua própria escolha. Então nós vamos descobrir quantas pessoas têm autismo, como as pessoas com síndrome de Asperger veem o mundo, como síndrome de Asperger é diagnosticada e como você pode ajudar também. Quão comum é a síndrome de Asperger? O autismo, incluindo a síndrome de Asperger, é muito mais comum do que a maioria das pessoas pensam. De acordo com o jornal El País, cerca de 1% da população mundial tem algum tipo de TEA, segundo dados dos Centros para o Controle da Prevenção de Doenças do governo dos Estados Unidos.
E segundo a revista especializada JAMA Pediatric, mais de 3,5 milhões de norte-americanos têm autismo, enquanto no Reino Unido 104 mil pessoas são classificadas dentro do espectro. Estima-se que o Brasil tenha hoje cerca de 2 milhões de autistas, aproximadamente 407 mil pessoas somente no estado de São Paulo. As pessoas com síndrome de Asperger vêm de todas as nacionalidades e contextos culturais, religiosos e sociais, embora pareça afetar mais homens do que mulheres. Como as pessoas com síndrome de Asperger veem o mundo? Algumas pessoas com síndrome de Asperger afirmam sentir o mundo de uma forma esmagadora, e isso pode causar uma grande ansiedade. Em particular, entender e se relacionar com outras pessoas, participar da vida familiar, escolar, laboral e social pode ser mais difícil. Outras pessoas parecem saber intuitivamente como se comunicarem e interagirem uns com os outros, mas também podem lutar para construir um relacionamento com pessoas com síndrome de Asperger. Pessoas com síndrome de Asperger, elas podem se perguntar por que são tão diferentes e sentir que as suas diferenças sociais significam que as pessoas não as entendem. Pessoas autistas, incluindo com síndrome de Asperger, muitas das vezes parecem incapacitadas. Alguns pais de crianças autistas dizem que outras pessoas simplesmente pensam que o seu filho é levado, e enquanto os adultos acham que eles são mal interpretados. O diagnóstico. O diagnóstico é uma identificação formal da condição. Geralmente é realizado por uma equipe de diagnóstico multidisciplinar, incluindo frequentemente um fonoaudiólogo, um pediatra, um psiquiatra e um psicólogo. Como a síndrome de Asperger varia muito de pessoa para pessoa, fazer um diagnóstico pode ser difícil. Porém, ser diagnosticado tardiamente na fase adulta, quando comparado com outros espectros do autismo, é desafiador. Algumas dificuldades podem não ser reconhecidas e diagnosticadas até mesmo na vida adulta ou até mesmo depois dos seus 60 anos. E os benefícios de um diagnóstico? Algumas pessoas veem o diagnóstico formal como um rótulo inútil. No entanto, obter uma avaliação oportuna e completa pode ser muito útil. E por quê? Isso ajuda pessoas com síndrome de Asperger e os seus familiares, parceiros, empregadores, colegas, professores e amigos também a entender o porquê eles podem enfrentar certas dificuldades na vida e o que pode fazer também para ajudá-los. Permite que as pessoas tenham acesso a serviços e suportes. Saiba também que um pouco mais sobre diagnóstico e como obter também diagnóstico. Obter um diagnóstico formal de autismo pode significar o acesso ao suporte certo. Representa também uma explicação de por que certas coisas são tão difíceis.
Há uma série de testes de autismo online, mas esses não podem garantir um diagnóstico preciso. Estes testes não substituem um diagnóstico formal de forma alguma. Como a síndrome de Asperger, ela é diagnosticada. Se você deseja obter um diagnóstico assertivo, o primeiro passo é agendar uma consulta com um psicólogo ou um neuropsicólogo, profissionais especializados em transtornos de desenvolvimento e podem ajudá-lo com as orientações sobre os tratamentos mais adequados. Sites como Vitude proporcionam a paz e tutores também de encontrar profissionais altamente qualificados. As características de síndrome de Asperger variam muito de uma pessoa para outra. Para um diagnóstico seja confirmado, o indivíduo provavelmente terá que apresentado dificuldades persistentes com a comunicação social, interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, atividades ou interesses desde a primeira infância. Esses padrões, em geral, limitam e também prejudicam o funcionamento cotidiano. O autismo é uma condição de espectro. Todas as pessoas autistas compartilham de certas dificuldades, mas ser autista afetará cada indivíduo de uma maneira diferente. Essas diferenças, juntamente com as diferenças na abordagem de diagnóstica, resultam em uma variedade de termos usados a diagnosticar pessoas autistas. O termo que foram utilizados para autismo, transtorno do espectro do autismo, TEA, condição do espectro do autismo. Autismo atípico, autismo clássico, autismo Carner, transtorno invasivo de desenvolvimento, autismo com alto grau de funcionamento e síndrome de Asperger. Devido às mudanças recentes e futuras dos principais manuais de diagnósticos, o transtorno do espectro autismo, TEA, provavelmente se tornará o termo de diagnóstico mais comum. No entanto, os clínicos ainda usarão termos adicionais para ajudar a descrever o perfil do autismo particular apresentado por um indivíduo. Dificuldades persistentes com a comunicação social e interação social. Pessoas autistas, incluindo aqueles com síndrome de Asperger, têm dificuldades em interpretar linguagem verbal e não verbal, como gestos, tom de voz. Muitos têm uma compreensão muito literal na linguagem. Em geral, não conseguem compreender quando as pessoas utilizam uma palavra com segunda interpretação. Por exemplo, quando alguém utiliza a expressão aquela mulher é uma gata, é muito difícil compreender que a gata nesse contexto significa beleza e não animal. Eles podem achar difícil usar ou entender essas linguagens, tais como expressões faciais, tom de voz, piadas e sarcasmos, imprecisões e conceitos abstratos. As pessoas com síndrome de Asperger geralmente têm boas habilidades linguísticas, porém,
ainda podem achar dificuldade em entender as expectativas dos outros dentro de conversas. Podem repetir o que a outra pessoa acabou de dizer, e isso é chamado de ecolalia, ou conversas extensamente sobre os seus próprios interesses. É importante falar de forma clara e consistente, a dar tempo às pessoas para processar o que lhe foi dito. Interação social. As pessoas com síndrome de Asperger têm dificuldade em ler outras pessoas, reconhecer ou entender os sentimentos ou intenções dos outros e expressar as suas próprias emoções. Torna-se muito difícil para eles a interação no mundo social. Eles podem parecer insensíveis, procurar um tempo sozinhos quando se sentem sobrecarregados por outras pessoas, não procurar conforto e carinho de outras pessoas, se comportar estranhamente ou de uma maneira considerada por outros como socialmente inapropriadas. Pode ser difícil criar amizades também. Alguns podem desejar interagir com outras pessoas e fazer amigos, mas não têm certeza de como realizar isso. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, atividades ou interesses. Os comportamentos repetitivos e rotinas. O mundo pode parecer um lugar incompreensivo e confuso para as pessoas com síndrome de Asperger. Indivíduos com Asperger, muitas das vezes, preferem ter uma rotina diária para que eles saibam o que acontecerá todos os dias. Eles costumam seguir o mesmo trajeto para a escola ou trabalho. Gostam de comer exatamente o mesmo tipo de alimento no café da manhã, almoço. O uso de regras também pode ser muito importante. Pode ser difícil para alguém com Asperger ter uma abordagem diferente para algo, uma vez que eles tenham sido ensinados a maneira certa de fazê-lo. Podem não se sentir confortáveis com ideia de mudanças, mas podem ser capazes sim de lidar melhor se puderem se preparar para as mudanças com antecedência. Interesses altamente focados ou hiperfocos. Muitas pessoas com síndrome de Asperger têm interesses intensos e altamente focados. Muitas das vezes, de uma idade bastante jovem, esses podem mudar ao longo do tempo ou manter-se também inalterados ao longo de toda a vida, como artes, música, espiritualidade, gosto por carros, computadores e entre muitos. O interesse e o hiperfoco pode ser talvez incomum. Uma pessoa, por exemplo, adorava colecionar lixo, por exemplo. Com o encorajamento, a pessoa desenvolveu o interesse na reciclagem e no meio ambiente, apenas um exemplo. Muitos canalizam o seu interesse para estudos, trabalho, voluntariado ou outra ocupação significativa. Pessoas com síndrome de Asperger relatam frequentemente que a busca de tais interesses é fundamental para o seu bem-estar e felicidade. Sensibilidade sensorial. As pessoas com síndrome de Asperger também podem experimentar, em maior ou menor grau, sensibilidade a sons, toques, gostos, cheiros, luz, cores, temperaturas, odor,
Por exemplo, eles podem encontrar certos sons de fundo que outras pessoas ignoram ou bloqueiam. Insuportavelmente alto ou distrativo. Isso pode causar ansiedade ou até mesmo dor física. Ou eles podem estar fascinados, por exemplo, por luzes ou também por objetos giratórios. Causas e curas. O que causa a síndrome de Asperger? A causa exata do autismo, incluindo a síndrome de Asperger, ainda está sendo investigada. Pesquisas sugerem que uma combinação de fatores genéticos e ambientais podem explicar diferenças no desenvolvimento. Não é causada pela educação de uma pessoa. Suas circunstâncias sociais não é culpa do indivíduo com a condição. E existe uma cura? Não há cura para a síndrome de Asperger. No entanto, há uma série de estratégias e abordagens úteis para melhorar as condições de vida. E como você pode ajudar? Você pode ajudar pessoas com síndrome de Asperger e os seus familiares da seguinte forma: divulgando a sua compreensão sobre o autismo, realizando doações para entidades que apoiam a causa, como a Associação de Amigos Autistas, chamada AMA. Voluntariando-se também em instituições, associações de atendimentos de apoio para autistas. Existem muitos famosos com a síndrome de Asperger: Bill Gates, Van Gogh, Albert Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla, Steve Spielberg, Tim Robert, entre muitos outros. A síndrome de Asperger, ela não restringe de forma alguma com que o indivíduo tenha uma vida de qualidade, desde que tenha o apoio e o suporte necessário. Então, no próximo vídeo, eu estarei falando sobre a relação da síndrome de Asperger, ou TEA em geral, relacionada à espiritualidade. Mais uma vez, eu, Ariel Espíndola, e todos nós do canal Pleiadianos, agradecemos a cada um de vocês. Que vocês possam compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas possam ter uma compreensão melhor de todo o espectro do TEA. Gratidão, muita paz e muita luz. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.